Ó, então Sim, vamos lá. entramos. Já estamos online. Só acredito que já está começando agora. Tudo bom, Leandro? Tudo bom, mas e você, tudo bem? Tudo certinho. É, Acho que, olha, já são 4 horas. Vamos dar uns minutinhos aí, Leandro, para a gente ver. O pessoal está chegando, não está chegando, mas acho que a gente já pode começar. Inclusive, essa live ela ficará gravada depois. Então, a gente tem aí um teto de tempo. Eu queria primeiro aproveitar aqui para me apresentar. Meu nome é Marina Machado, eu sou professora de História Econômica da Faculdade de Ciências Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu também sou vice-coordenadora e coordenadora regional do INCT Proprietas e atualmente assumo a vice-direção da Faculdade de Ciências Econômicas com o professor Alex Toribio Dantas, na UERJ. Nós estamos aqui hoje, né, em maio de 2020, em plena quarentena. Todos nós estamos assumindo novas dinâmicas, novos desafios que nos foram colocados. Alguns dos pesquisadores do INCT Proprietas, do nosso instituto, já vêm realizando as famosas lives e nas mais diferentes plataformas digitais. E hoje, com essa atividade, eu acho que a gente pode dizer que o INCT Proprietas está oficialmente debutando no mundo das lives. Para quem não conhece, o Instituto Nacional da Ciência e Tecnologia, INCT Proprietas, ele tem coordenação geral da professora doutora Márcia Mota, reúne pesquisadores de todo o Brasil e também fora do Brasil. O nosso foco é discutir as diferentes formas de propriedade, tendo como norte privilegiar o debate sobre o direito de acesso. Nós convidamos a todos para navegar nas nossas redes sociais, conhecer o nosso projeto, visitar o site, que são questões que não cabem aqui no limite desse encontro. Esse encontro ele foi pensado, ele já vinha sendo pensado por alguns pesquisadores do Proprietas, e a Faculdade de Ciências Econômicas demandou, a partir de alguns alunos que se representaram pelo Centro Acadêmico, CAECO, alguma mobilização de atividades durante essa conjuntura que nós estamos vivendo. E aí nós estamos propondo uma live, como eu disse, a nossa primeira live. O tema é um tema de interesse direto do nosso instituto, mas à luz desta conjuntura que a gente vem vivendo, Covid-19, o novo coronavírus, e sobretudo a quarentena social que se estabeleceu desde o mês de março, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o país, cada estado com sua especificidade de datas, né? No Rio de Janeiro começou no dia 16 de março. Apresenta-se, então, essa ideia que é o Café com Propriedade, uma série que tem início agora, com essa live, e que pretende trazer uma série de encontros com a tônica sempre da propriedade e do direito de acesso, discutindo sempre através do olhar dos nossos pesquisadores, professores, artistas das diversas instituições nacionais e internacionais. Eu vou apresentar agora o nosso convidado da primeira live, o professor Leandro Mendonça. Leandro é professor do Departamento de Artes e Estudos Culturais da Universidade Federal Fluminense, do Programa de Pós-Graduação em Ciência das Artes, o PPGCA da UF, e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, o PEPED, da UFRJ. Leandro Mendonça coordena o NEAC, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Direito, Artes e Políticas Culturais, e o LCV, Laboratório de Cinema e Vídeo, UF-UERJ. Leandro desempenha estudos investigativos na área de cinema, economia, cultura e direito autoral. Atualmente é pesquisador jovem cientista do nosso estado pela FAPERJ e um dos membros fundadores do INCT Proprietas. Boa tarde, Leandro, tudo bom? boa tarde, Marina. É um prazer estar aqui com você. Ah, o prazer é meu.
Só uma pequena correção, a nossa pós-graduação se chamava Ciência da Arte, agora é Estudos Contemporâneos das Artes. Ah, desculpa, fica o Não, ajuste. é normal, eu nem sei se é o meu texto no CNPq que ainda tem isso, porque quando você tem um nome muda, tem uma tendência aquele nome ficar te perseguindo, o antigo, né? Ele aparece. É o nome consolidado. Que ela foi Estudos Contemporâneos das Artes uns 10 anos, né? Então foi bastante tempo. Bom, já é para eu falar? Ou é... Vamos lá. Primeiro, eu queria te agradecer por aceitar o convite. Né? Como eu brinquei, a gente está debutando aqui, primeira live do Pretas, também é a minha primeira live, eu, Marina. E agradecer o seu aceite, sua participação. A gente tem aqui algumas questões para te colocar. E a ideia é que, ao longo dessa conversa, também a gente possa contar com a interação de eventuais perguntas que possam aparecer, das pessoas que possam querer participar. Mas, primeiro, queria te perguntar, acho que a gente está aí vivendo uma situação que beira o inimaginável, né? Há alguns meses atrás, seria muito difícil imaginar que estaremos em quarentena por conta de uma pandemia. E aí eu queria que você conversasse com a gente um pouco sobre esses impactos do Covid-19 e da consequente quarentena social na indústria criativa, mas, se possível, também contextualizando um pouco o próprio conceito de economia criativa, para a gente começar a nossa conversa. Bom, também vou começar agradecendo novamente. Vamos lá conversar sobre o conceito. A minha ideia sobre isso não era para falar aqui, não é uma conferência sobre o conceito, nem é um conceito que em si já é complexo. Complexo por qual razão? Porque ele atende a uma vontade, que era uma vontade de enfechar uma série de coisas que estavam separadas no mundo econômico e no mundo das artes. Então é difícil conceituar a economia criativa sem, de alguma maneira, nós perdemos adeptos por algum lado. O que a gente vê nas secretarias de cultura, que é onde está normalmente no Brasil, só isso já é uma disputa, quer dizer, onde é que fica a economia criativa? No mundo, se você for buscar, por exemplo, às vezes está no Ministério do Turismo, às vezes está no Ministério da Economia, até porque a economia é criativa. Então, o lugar burocrático dentro do Estado, onde a economia criativa está, já é um indício da disputa que se estabelece pelo que é a economia criativa. Fazendo uma historinha rápida, o que aconteceu no mundo? Essas atividades elas existem desde a criação dos meios de comunicação de massa, dos chamados meios de comunicação de massa. E o que são esses meios de comunicação de massa? O cinema, o rádio, a indústria fonográfica, a literatura, né, a indústria de livros, o jornalismo, a grande imprensa. Quer dizer, essas indústrias, por exemplo, parando aí, indústrias, serão indústrias ou indústria? Os frankfurtianos conceituaram como indústria cultural. Não são indústrias culturais, é uma indústria. E rapidamente isso virou um foco de disputa, porque existiriam indústrias diferentes. Por exemplo, a indústria do audiovisual do cinema, às vezes não guarda relações da forma como opera e se organiza com a grande imprensa, apesar dessas indústrias, em algum momento, servirem umas às outras. Então, a ideia de que é plural e que não é individual já é uma resistência ao conceito clássico frankfurtiano de que seriam indústrias culturais. Já o termo, o label, né, o rótulo da economia criativa, ele aparece nos anos 80. Quer dizer, a gente sai lá da escola de Frankfurt, falando de indústria cultural, e vamos ter um salto para a década de 80, e logo depois da década de 80, em 94, tem um documento chamado Creative Nation, divulgado pelo governo australiano, em 1994, para ser exato. E esse documento eu gosto de usar como o documento que é a certidão de nascimento da economia criativa.
Olha, se alguém quiser me interromper, pode me interromper. À vontade, Leandro. Já tem algumas perguntas aparecendo, depois, nem perguntas, são mais comentários, depois a gente dá uma lida, mas, por enquanto, pode ficar à vontade. Então, mas vamos lá. Então, vamos dizer assim, esse rótulo de economia criativa, ele surgiu a partir de uma forma do governo australiano, na realidade, dentro de uma ideia de governo, política cultural para a Commonwealth, né, que é uma instância supranacional dos países de língua inglesa, né, e teve muito impacto. Mas esse impacto e a forma que esse impacto tem também tem uma história longa e seria objeto de um curso, só para definir por que isso se desenvolveu numa direção e não na outra. Então, voltando lá no início, eu não estou buscando aqui, vamos dizer assim, definir o que é economia criativa, e sim colocar em questão as disputas ou os problemas que esse espaço hoje nos demonstra, né? O termo economia, a expressão economia criativa, então, ela disputa, de alguma maneira, com a expressão indústria cultural / indústrias culturais, e elas todas disputam com uma coisa chamada economia da cultura, que é uma outra vertente. E, ao mesmo tempo, todas esses três rótulos estão misturados, eu acho que no espaço contemporâneo, que já está há 20, há 30 anos, já vê, vamos dizer assim, esse espaço determinado por essas três expressões como espaços, como um espaço só, ou pelo menos para a política pública, como um espaço só, e mais ainda que um espaço só, como um espaço de oportunidade para os países em desenvolvimento diminuir, talvez, a desigualdade, oferecer emprego, criar empregos, como, vamos dizer assim, uma grande mais-valia dos países que têm capacidade de produção na indústria cultural, na economia criativa ou na economia da cultura. Não sei se conseguiu, eu encerrei, mas na minha cabeça aqui encerrou-se uma parte, entendeu? E aí, como pensar, então, os impactos dessa quarentena, né? Porque fala muito, o nosso título é sobre o Covid-19, mas essa quarentena que mudou toda a forma, né? Enfim, a gente está aqui fazendo uma live, inclusive, como produto dessa nova dinâmica, dessa nova realidade de comunicação. Então, quais são os impactos dessa quarentena nessa indústria criativa hoje? É isso, veja, usando lá as três expressões, para ser bem claro, se nós falamos de economia da cultura como um setor, se nós usarmos a economia criativa como a expressão, o topo da pirâmide, né, das definições, e descolarmos dessa economia criativa a parte que a gente chama de economia da cultura, a economia da cultura que é muito ligada à indústria cultural, né, quase que um decalque dela, tem uma característica que é a característica de juntar gente em torno de algum evento, né? Até a própria política cultural sofreu muito, e a ideia de cultura, de produção cultural, porque as pessoas falavam, um produtor cultural é um produtor de eventos, né? Ele faz sempre um evento qualquer. E agora, esse evento pode ser desde uma coisa muito simples, né, até uma coisa muito complexa. E, por exemplo, pegando aqui, no caso, a economia cinematográfica, do audiovisual, a janela cinema, né, os filmes que passam no cinema, eles usam essa janela para potencializar a rentabilidade dos filmes. Por quê? Porque o cinema ele usufrui de uma capacidade de penetração e de valorização daquele filme em relação aos outros filmes que não passam na janela cinema. Mas a janela cinema, já de algum tempo, sala de exibição normal, já de algum tempo, não é a parte mais rentável da indústria cultural. Os filmes rendem mais na distribuição online do que rendem na distribuição em sala de exibição.
isso significa que ninguém sabe realmente vamos dizer assim, o impacto econômico no detalhe, mas é um impacto significativo porque ele não é só os ingressos que se perdem. O que se perde é uma janela que valoriza um produto e que dá a capacidade desse produto de se vender com muito mais pujança do que o produto que não foi lançado em sala. Por quê? Porque, historicamente, a janela principal do audiovisual narrativo, né, é a sala de cinema. Mesmo que todo mundo saiba que, sendo as salas de cinema cada vez menos, mais difícil é que para um filme estar presente na sala de cinema e usufruir dessa valorização. Então, voltando lá à questão da quarentena, quando você impede as pessoas de se juntarem, você age como se fosse cirurgicamente para algumas dessas indústrias em pontos nevrálgicos. No caso do cinema, a exibição cinematográfica. No caso do livro, não sei. Por exemplo, só para a gente fazer o livro talvez poderia crescer a venda de livros. Acho que no Brasil é difícil crescer a venda de livros pelo desinteresse, primeiro pela falta de livrarias, né? Depois pelo enfraquecimento do consumo do conteúdo escrito, né, da própria literatura, no suporte papel, e tem uma evolução muito grande para os Kindles e para outros tipos de suporte. Mas admitindo que as pessoas vão ficar mais em casa e, em tese, teriam mais tempo, elas podem consumir mais livros. Então, a gente pode descobrir que houve um crescimento de consumo literário. Não acredito nisso, estou só dando esse exemplo como um exemplo possível. Veja, as partes mais ricas dessa indústria, por exemplo, a televisão, as pessoas certamente estão vendo mais televisão. A distribuição de filmes online, as pessoas certamente estão gastando mais nisso. E me falaram que o Netflix, por exemplo, que é um dos paradigmas hoje da exibição, da venda de material, filme e de material audiovisual, o Netflix ganhou alguns milhões de assinantes. Então, é difícil falar da economia criativa como um todo, quer dizer, do impacto, por exemplo, no design, que é uma parte da economia criativa, do impacto na gastronomia. Você vê, para a gastronomia, eu acho que está muito ruim, porque a gastronomia, se você consome numa loja fechada, que é um restaurante, onde você normalmente ficava a menos de 1 metro do seu companheiro ou colega da mesa do lado. E agora você tem todo um procedimento que tem que ser implantado, mas qualquer que seja ele, implicará em diminuição de número de pessoas. Então, esse sujeito, mesmo que ele consiga sobreviver às modificações necessárias, ele com certeza, quando puder abrir, ele não vai poder recuperar esse tempo perdido de faturamento que a empresa dele teria. Então, para alguns, dentro de vamos dizer assim, se nós tivéssemos uma régua, nós temos uma ponta da régua, onde as pessoas, onde aquele uso está aumentando e possivelmente está até rendendo mais. Temos na outra ponta um lugar onde com certeza nós teremos um novo normal para esses lugares, pelo menos até que se exista uma vacina e que as pessoas possam se comportar como se comportavam antes da pandemia, né? Leandro, te interrompendo um pouquinho, a gente não consegue ao mesmo tempo mediar e acompanhar todas as perguntas, mas tem gente comentando pessoas aqui que trabalham com venda online de livros falando de vendas crescendo. Eu ontem soube, até por um orientando meu, que estava participando de um lançamento de livro virtual. O livro estava sendo uma mesa de lançamento de livro virtual. Então, eu acho que isso tudo que você coloca também não tem só um lado, né? Assim, se as salas de cinema fechadas são um impacto direto e quase que óbvio no lançamento dos filmes, a gente tem uma série de outros canais que vão surgindo. E é isso eu queria emendar mais uma questão que a gente tem aqui, que é pensar se a gente tem como... Eu sei que estamos, no momento, no olho do furacão, né? A gente não tem ainda um processo, historicamente falando, que é a minha área, a gente não tem como olhar para trás para ver como é que foi, porque isso está acontecendo no momento, mas qual seria o impacto? Como é que a gente vê hoje o impacto dessa paralisação de atividades ou mesmo esses novos canais de produção digital? Acabou de entrar uma pergunta aqui, por exemplo, sobre os eventos esportivos. Se o Leandro acredita que o setor de eventos esportivos vai ser afetado. Eu acredito que a gente tem
é o que a gente vem falando do novo normal, né? Todo mundo já usa esse termo, novo normal. Então, qual seria o impacto dessa paralisação das atividades ou mesmo desses novos canais que têm se buscado de produção via digital? Olha, eu vou voltar à primeira questão para responder isso. Quer dizer, eu não quis À partir de uma vontade. definição. Não, eu não quis partir de uma definição porque uma definição cercearia, vamos dizer assim, criaria uma cerca no campo num momento em que essa cerca serve pouco a gente, né? Por exemplo, vamos falar, eu sou uma pessoa que vem da economia da cultura. E a economia da cultura tem características muito diferentes, por exemplo, dos esportes. Por exemplo, vamos falar dos esportes como um todo, acho que também é impossível falar porque eles são muitos e muito diversificados, mas vamos falar do futebol, que é uma janela muito visível. Quer dizer, existem muitas pessoas e muitos pesquisadores que classificam os esportes dentro da economia criativa. Eu, por exemplo, já não colocaria. Eu acho que é muito diferente. A dinâmica do esporte é muito diferente de algumas coisas que acontecem na economia criativa. Apesar de, obviamente, o tipo de evento, o evento público, frequentado por muita gente, unificar em algumas coisas com outros eventos públicos que tem muita gente, mas muita gente em outra dimensão. Por exemplo, talvez a gente possa comparar um jogo de futebol no Maracanã com um grande show. Só que o jogo no Maracanã acontece em determinados períodos do ano 2 vezes por semana. E como são milhares de pessoas, ele é uma fonte de renda muito importante para quem opera nos esportes, né? Já, por exemplo, quando a gente fala de teatro, né, na cidade do Rio de Janeiro, a gente fala de eventos de casas que vão até 500 espectadores, 400, 550. Existem teatros um pouco maiores, até 1.000 espectadores, um pouquinho mais. Mas também os custos de operação e do que você apresenta lá são totalmente diferentes. Então, eu teria que, para falar de futebol, eu tenho que, de alguma maneira, descolar do campo da economia criativa, como eu vejo, para ir para um campo da economia criativa que está mais ligado a, vamos dizer assim, a mais ligado a aspectos culturais da cultura no sentido criativos, no sentido do design, do esporte, e menos a economia da cultura. Então, eu realmente não sei como classificar o esporte hoje. Eu acho que a tendência, aliás, como se fez aí num teatro, saiu ontem uma notícia, um teatro de Berlim, se eu não estou enganado, que retirou as cadeiras para fazer uma distância, né, para continuar a distância, que seria a distância do isolamento social, que são 2 metros, se não estou enganado, 1,50 m, 2 metros. E existe até uma foto dessa plateia, né, onde as pessoas as cadeiras estão a 2 metros umas das outras, e você, portanto, pode, quer dizer, existe um conjunto de pessoas, sei lá, uma orquestra sinfônica, se você botar no palco, são 120 pessoas, uma do lado da outra, encostadinho. Não sei para o músico o que isso significaria. Não sei se, como no esporte, por exemplo, em Portugal, a ideia é testar os jogadores toda semana e testar os jogadores antes do jogo, no momento, no horário mais próximo do jogo. Tudo, de certa maneira, são tentativas, né? São possibilidades que a gente não sabe se vai funcionar. Mas mesmo que funcione, não resolve o problema de que aquele formato de evento, seja ele um jogo de futebol, seja ele uma peça de teatro, seja ele uma sessão de cinema, aquele formato de evento sem vacina, ele acabou. Ele ou vai render muito menos, porque você vai ter que tirar várias cadeiras, ou ele vai ser até inviável. Ele vai se mostrar inviável. Quer dizer, eu não sei com quantos lugares ficaria um estádio de futebol como Maracanã se as pessoas sentarem a 2 metros uma da outra. Se a gente parar para pensar, Leandro, o Maracanã já mudou muito depois que as pessoas tiveram que sentar, né? Exatamente. Então, as reformas do Maracanã... O estádio cabia 90 mil pessoas, hoje cabe 50 e talvez caiba 15, não sei, não sou capaz de... É um chute. O que é importante é saber o seguinte, se nós resolvemos o problema da assistência, da plateia, ainda assim existe o problema do jogador de futebol, do ator de teatro, do músico sinfônico, não ser um super-herói. Também ter filhos, também ter medo de pegar a doença, e não querer, eventualmente, ficar,
por exemplo, a 50 centímetros, 40 centímetros do músico do lado. Né? O ator, como é que os atores vão atuar sem que esses atores se coloquem em risco, já que, vamos dizer assim, existem cenas no teatro, né, que implicam em contato físico. Não sei como é que seria isso. Realmente, isso sim seria o objeto dessa expressão do novo normal, quer dizer, de um determinado tempo, essas expressões, ou vai aparecer a vacina, ou essas expressões vão ficar inviabilizadas ou muito diferentes do que elas já eram. Quer dizer, eu acredito que tenham atores e atrizes que digam, eu não tenho medo, vão lá e fazem aquilo. Mas, de certa maneira, por exemplo, tem pessoas que, apesar de não estar provado, acreditam na tal cobertura de rebanho, né? E que se todo mundo pegar, aí você não vai ter mais para outro passar, porque estará todo mundo protegido. Mas ninguém sabe se isso é verdade, então é difícil para... ninguém sabe o preço de conseguir imunizar todo mundo pegando, né? Porque, na verdade, não, os ninguém índices nem ainda sabe. são... Mais do que isso, ninguém nem sabe se nesse caso desse vírus, essa imunização é possível. Porque isso não é automático, é uma possibilidade que ainda está... Então, não sendo automático, não sendo essa possibilidade, porque nós poderíamos, veja, voltando ao futebol, testar um time inteiro e dizer, olha, esses 20 aqui podem, porque eles já não pegam mais, eles estão cobertos. Mas não é possível de se dizer isso com certeza. Então, você vai pedir àquele jogador para tomar uma atitude em que ele pode se adoecer e pode eventualmente pode até se colocar em risco. Colocar em risco a ele. Então, é uma complicação. Eu acho que sem solução ainda. Eu estou aqui, né, a gente está falando já, era o próximo ponto que eu ia colocar como provocação, que é o novo normal, né? Esse termo já está virando corriqueiro entre a gente. Tudo que se pensa para o futuro já se coloca um novo normal. Outro dia eu li uma comparação até com a questão do 11 de setembro, né? Existe o andar de avião antes e depois do 11 de setembro, né? Hoje o que é normal? Na aviação não era o normal antes do 11 de setembro e todas essas preocupações que a gente tem. Mas dentro desse novo normal, acho também que é uma pergunta que a princípio ela foi pensada, mas agora enquanto você vinha falando, e já falou em Portugal está sendo assim, em Berlim tentaram o teatro de tal forma. Como são as expectativas hoje, né, no campo da economia criativa, para esse retorno de atividades dentro desse novo normal? A gente já tem países, né, o Brasil hoje está sendo considerado o centro, né, o epicentro da pandemia, mas a gente já tem países retomando atividades culturais, atividades de educação, as mais diversas atividades. A economia criativa, a indústria cultural é um dos setores, que por acaso é o nosso recorte aqui. Mas como que você vê a expectativa desse retorno de atividades dentro do novo normal? Veja, eu pessoalmente não gosto da expressão novo normal. Eu não acho que vai ter novo normal nenhum. Eu acho que as coisas mudam. Acho que a gente vai ter um período de comportamentos anormais, ao contrário do novo normal. Eu acho que existe uma adaptação, como, por exemplo, todo mundo ficar trancado dentro de casa, mas isso não é um novo normal. Eu não acredito que a gente vai ficar o resto das nossas vidas, e as pessoas que estão aí nascendo vão passar as vidas dentro de casa e ninguém vai à rua, porque vai pegar uma doença grave que pode matar. Não acredito nisso. Eu acredito que a vacina vai aparecer e que essas coisas voltarão a ser mais ou menos como elas eram dentro das marcas culturais de cada país. Então, eu não acredito num novo normal permanente. Acredito que exista temporariamente uma anormalidade. Quer dizer, que nós vamos passar um período num tipo de interação cultural anormal, diferente, que vai gerar impactos que a gente não sabe quais são. Eu que sou da geração quando a AIDS apareceu, eu digo isso, a AIDS apareceu, era primeiro uma doença de homossexuais, depois passou a não ser uma doença de homossexuais, mas ela definitivamente alterou o comportamento sexual das gerações após a AIDS. Acho que a penicilina, o aparecimento da penicilina teve o mesmo impacto nas doenças venéreas anteriores, do povo lá dos anos 40. Então, a penicilina mudou o comportamento sexual das pessoas também. Então, eu acredito que, sociologicamente, nós estamos sempre em transformação. Essas coisas vão mudar comportamentos numa direção que eu não sei dizer ainda, nem era o objetivo aqui.
Então, surgindo no novo normal, vou de novo para a questão das economias criativas para dizer o seguinte: esse campo é um campo que eu cuidadosamente não defini, porque qualquer definição que eu usasse, eu cortaria pedaços que são pedaços importantes para a gente conversar aqui, já que isso é uma conversa. Então, de certa maneira, a economia criativa ela é vista como uma grande saída econômica das nações em desenvolvimento e mesmo das nações desenvolvidas. Quer dizer, a ideia contemporânea é que o valor, a maior parte do valor criado é o valor do produto imaterial, o valor que é coberto por propriedade intelectual. Essa é basicamente a importância, o lugar de importância da economia criativa e da economia da cultura. Quer dizer, algumas indústrias já estão muito consolidadas para a gente saber como elas são rentáveis, como, por exemplo, a indústria do cinema. Mas existem muitas outras possíveis indústrias, existe muita inovação a caminho e existe muito impacto no setor de serviços para absorver uma mão de obra que sofre hoje não só da fraqueza, vamos dizer assim, das economias nacionais em produzir empregos, quer dizer, em criar empregos para os que estão chegando no mercado de trabalho, como também para vamos dizer assim, proteger uma parcela da população de um desemprego permanente, normalmente mais velha, porque aquela atividade que aquela pessoa foi produtiva a vida inteira desapareceu no mundo econômico por questões da destruição criativa do Schumpeter, né? Quer dizer, aquela ideia de que alguns setores estão sendo destruídos, estão surgindo outros setores que são de inovação, mas que, infelizmente, ainda não geram a quantidade de empregos nem a pujança econômica que a gente possa, vamos dizer assim, dizer que esse âmbito da economia criativa está conseguindo cumprir o papel de repor os postos de emprego que, vamos dizer assim, a maioria dos países, mesmo os países mais ricos, tem perdido por questões de produtividade, né, para, por exemplo, a China. Então, a ideia de, por exemplo, o turismo certamente pode ser visto como uma área da economia criativa, mas eu não entendo nada de turismo. Então, o turismo não é a minha praia. Então, eu acabo ficando restrito a pensamentos e contribuições na área da economia da cultura, na área, por exemplo, na área da economia do esporte, eu não sou uma pessoa versada nisso. Essa área, quando você junta ela toda, ela é muito grande. Eu acho até que existe uma dificuldade de você separar nas contas nacionais, né? Quando você faz as contas do PIB, o que é realmente esse PIB da economia criativa. Se você junta todas essas coisas, ele fica muito grande, parece que você inflou o PIB, conforme você vai tirando, você também, de certa maneira, exporta o produto econômico do PIB de algumas áreas para outras áreas, como, por exemplo, as indústrias de transformação, por aí vai, ou serviços, onde está tudo isso. Então, uma das dificuldades é você classificar para poder usar vamos dizer assim, essa produção, esse aspecto econômico da economia criativa com mais certeza na formulação de políticas públicas. Né? Leandro, eu tenho mais uma pergunta e o pessoal que está dando suporte aqui para a nossa live, né, nosso backstage, separou algumas perguntas que estão sendo colocadas no chat. Depois eu vou também passar os olhos aqui rapidinho no chat para complementar. Tem o pessoal que eu já vi que está aqui, que é aluno meu, outros eu não conheço. Tem algumas mensagens que depois eu vou dar uma lida, mas para fechar aqui mais ou menos o que eu tinha pensado, né, antes da gente passar para essa interação, a gente já está há 35 minutos conversando. Quais seriam, né, a gente pensando aí tudo que a gente está vivendo, né, pandemia, quarentena, todas as dificuldades em vários setores, a própria área da economia criativa que você colocou, que é muito mais ampla do que a gente consegue definir numa conversa, numa live de 1 hora. Quais seriam as políticas públicas que a gente deveria pensar como interessantes e relevantes
nesse momento, para superar os desafios desta conjuntura específica do novo coronavírus, né? O que você teria a falar sobre isso? Bom, eu acho que são muitos e diversificados dependendo de onde você fala, né, de que lugar você fala. Por exemplo, na área da economia da cultura, né, que é mais próxima para mim, todos os aspectos, todos os fazeres que representam eventos que juntam gente estão inviabilizados, pelo menos por um período, né? Então, é muito difícil. Por exemplo, existe aí no Brasil, foi votado ontem, a lei de emergência cultural, né? A lei de emergência seria uma lei para o Estado brasileiro dar uma ajuda. Eu acho que, pelo que eu sei, eu sei que ela foi aprovada, mas eu não acompanhei o texto, né? Mas pelo que eu sei, essa ajuda seria de R$ 600, que é uma ajuda muito pequena, né? Vamos dizer assim, e para, vamos dizer assim, manter esses espaços. Uma pessoa que tem um teatro, o Teatro Vivo Rio, que é ali onde era o Teatro Teresa Raquel, em Copacabana. Esse teatro, ele não para Aquele de é o dar... Net Rio. Net Aquele é o Rio. Net. Aquele é o Net Rio. O Vivo Rio é o Vivo no Rio Aterro. no Aterro. Então, aí veja, esse teatro, ele não para de dar despesa. Ele não está aberto, não está sendo utilizado, mas tem despesa, tem algum segurança, paga a luz, paga tudo, essas coisas. Tem que ser mantido limpo e funcionando, você não vai deixar destruir o teatro. Então, há que pensar, por exemplo, nas políticas públicas em apoios objetivos para que esses lugares, que já são poucos, no caso da cidade do Rio de Janeiro, não são muitos, não são tantos assim, eles possam retomar quando houver a possibilidade de retomar sem ter sido destruídos no processo. Então, o que eu acho que a primeira questão da política pública seria um aspecto meio de proteção, não só às pessoas que são dependentes daquela atividade, que não estão recebendo porque a atividade não está acontecendo, quer dizer, se você não tem bilheteria, você não tem dinheiro para distribuir, mas também a proteção dos próprios espaços e por exemplo, eu não sei o quanto custa, as empresas são empresas muito grandes, por exemplo, quanto é que custa a manutenção dos vários Cinemark, né, no Brasil, os cinemas da Severiano Ribeiro. Quanto é que custa manter esses cinemas fechados em shoppings que são caríssimos, que também estão fechados? Quer dizer, são atividades que tudo indica que só serão retomadas no final, né, quando a pandemia estiver muito já desenvolvida, vamos dizer assim, e já estiver acabando. Uma das questões que eu tinha pensado na outra pergunta que eu não falei, que fazia parte, é que, como a tal da curva não é curva, é um pico, né, quando a gente olha, pelo menos no Rio de Janeiro, aqui no estado do Rio, mas mais na cidade do Rio, que não há curva nenhuma, há uma extensão sem nenhuma impedimento do número de mortes e do número de casos. Eu aí vou arriscar aqui, mas eu não sou epidemiologista, mas pelo que eu entendi, em toda epidemia existe um momento em que há como se fosse bater a cabeça no teto, quer dizer, você não vai ter mais o crescimento do mais casos e mais mortes, você começa a ter um decréscimo disso. Todos dizem hoje, mais cedo, eu escutei rádio, né, e as pessoas dizem que esse momento no Rio de Janeiro está para o meio do mês que vem. Aliás, para o meio de julho. Quer dizer, o mês que vem do mês que não chegou ainda, né? Do mês que vem do mês que ainda não chegou, exatamente. Então, se essas pessoas, se esses modelos matemáticos estão certos, nós vamos começar a poder testar, como a Itália está testando, como Portugal está testando, começar a poder testar como é que esses lugares vão retomar a partir do momento que a gente tiver um consistente decréscimo de números novos de casos de Covid e de número de mortos. Enquanto isso não acontecer, não há a menor possibilidade de se fazer nada. Quer dizer, para terminar, para que isso não deixe de ser citado, a partir do golpe, né, do impeachment da Dilma, né, as políticas culturais foram muito diminuídas, e no governo Bolsonaro, o governo atual,
ele praticamente destruiu, quer dizer, não existe mais o sistema do Ministério da Cultura, foi destruído. A própria Secretaria Especial da Cultura, que ficava embaixo de dois ministérios nesse governo, acabou estar retalhada, agora está com uma parte no Ministério do Turismo, outra parte no Ministério lá da Cidadania. Então, o lugar onde as políticas públicas para a economia criativa e para a cultura vinha sendo, já há mais de 10 anos, trabalhado como lugar de formulação, desapareceu. Então, a gente não tem nem espaço hoje no governo federal para fazer formulação de política cultural, porque o governo, ele, pelo que se vê, ele quer que esses setores desapareçam. É uma ideia de que não faz sentido ter formulação de política para a área de economia criativa e para a área da economia da cultura, e mesmo, não sei, para a área dos esportes, não sei exatamente porque esse governo não formula nada, convenhamos, não há nenhuma formulação desse governo. É uma pergunta necessária, porém... uma formulação de política pública. Né? É uma pergunta necessária que a gente tem que fazer, mas que infelizmente a gente não tem, diante do atual quadro, chega a ser retórica. Né? É um quadro vazio, né? Porque não tem nenhuma formulação. O sujeito, ou os sujeitos, né, políticos que tomaram essa decisão, parece mesmo que tomaram uma decisão com a intenção de fazer desaparecer esse espaço no Estado brasileiro. Porque não há nenhum espaço, nenhum lugar, nenhuma pujança para que a gente possa dizer assim, há um lugar, pelo menos, onde se juntar as pessoas para que elas comecem a conversar e ver onde é que as coisas se tocam e podem ser melhoradas. Não acredito nesse lugar hoje. Leandro, eu vou aqui, eu tentei passar os olhos aqui nos comentários, ao mesmo tempo que o nosso suporte me passou sintetizado algumas questões. Eu queria mandar também assim, o alô para a galera que está assistindo a gente. Tem vários alunos e ex-alunos. O Pedro, que é meu aluno, que andou fazendo um monte de live, assisti as lives dele, André, elogiou a minha estante de livros. Obrigada, André. Tem o Eduardo, o Alessandra, mandar um oi para esse pessoal. O Norberto Botelho, lá dos Açores, mandou aqui um recado super querido, lembrando do nosso encontro nos Açores no ano passado. Mandou uma pergunta também. Então, assim, eu tenho algumas perguntas que eu vou trazer. Vou começar pelo Norberto, depois eu vou partir para o Daniel. O Daniel fez, pelo que eu fiz as contas aqui, 4 perguntas. Vamos ver se dá tempo. O Norberto falou aqui, né, dos Açores, do privilégio, que foi muito bacana aquele evento, foi de fato um evento incrível, um lugar maravilhoso. E ele coloca que é interessante essa dicotomia entre a sala de cinema e a distribuição online, né? Faz-me pensar se sobreviveria o teatro apenas das exibições online, sem estreia em sala e sem a presença do público. O próprio Norberto diz que pensa que não. Eu concordo com ele, eu acho que a emoção é outra, né? Mas é uma reflexão que a gente vai ter por algum tempo. E vou emendar, Leandro, vou juntar com as perguntas do Daniel, porque como a gente já está com 43 minutos de conversa, não sei quantas que a gente vai conseguir. Não, eu acho que a do Norberto é mais uma reflexão, né, de como fica. Acho que a gente pode ir fazendo no bate-rebate assim. Eu concordo, eu acho que é impossível. Eu não acho possível que esse tipo de atividade cultural, o teatro, o cinema, que se faz junto, desapareça. Não acho que realmente. Acho que é muito diferente a recepção desse conteúdo pelos meios eletrônicos, né, pelo sistema digital que hoje a gente tem, e o ato de você ir fazer, por exemplo, mesmo que seja um filme em que você pode ter uma sala grande na sua casa e fazer uma sala escura e comprar uma cadeira igual a do cinema para sentar e tentar ver um filme como se fosse no cinema, mas ainda assim não será no cinema. É igual a história dos shows, né? Você pode ter o melhor DVD de show, o show é uma coisa. Há público para os dois, até acho que tem gente que não curte show, mas show é show. Também... Então, não vejo como isso pode substituir. É um pouco uma discussão que também não é da aula por distância. Existe a possibilidade de fazer à distância, não significa que a gente tenha as mesmas coisas, nem a mesma ambiência, nem o mesmo impacto. Aliás, muito pelo contrário. São coisas bastante diferentes. Da mesma forma que o ensino à distância é muito diferente do ensino presencial, e nos dois se perdem coisas e se ganham coisas, no caso da cultura, para mim, exatamente a mesma coisa. Tá. Eu vou partir para as perguntas do Daniel.
E colocar aqui também que o Antônio Misquio mandou uma mensagem dizendo que está ouvindo da fronteira com a Argentina. Então já temos uma live aí que está chegando lá na Universidade Federal da Fronteira. Do Daniel, nós juntando tudo. Ele pergunta se você... Leandro, são 4 perguntas, Daniel. Se você acha que o surgimento da Tesla com carros elétricos e os painéis fotovoltaicos é um exemplo de economia criativa? Fotovoltaicos. Isso, foi mal, é isso. É porque eu não estou conseguindo enxergar tudo aqui, fotovoltaicos. Desculpa. Eu acho que você claramente veja, toda a criação de design é economia criativa. Veja, vou voltar, eu não defini a economia criativa para propositalmente deixar aberto. Agora, classicamente, se a gente for levar em conta uma ligação entre o Creative Nation, que é esse documento lançado pelo governo da Austrália, para a Commonwealth, né, para criar um conjunto de políticas públicas para a área da economia criativa e para transformar essa área da economia criativa numa área importante na economia dos países da Commonwealth. Se nós pegarmos, por exemplo, nunca vi nenhuma classificação que, por exemplo, como é que se diz? Não inserisse lá no meio, por exemplo, a questão do design. O design é economia criativa. E a Tesla, o carro elétrico, existe aí uma parte de inovação de engenharia, né? E existe claramente no Tesla, né, o carro, que eu conheço o carro, a inovação do ponto de vista do design, da aparência, da forma como você se relaciona com o veículo, da experiência de dirigir um carro Tesla. E essa eu acho que é economia criativa. Segunda pergunta do Daniel. Por meio do empreendedorismo, é possível exercitar a economia criativa com mais eficiência? Eu acho que é uma coisa que está para ser provada. A minha experiência diz que, no caso da incubação, né, que eu acho que é isso, o empreendedorismo, por caso das políticas que a gente pode traçar para que mais empresas apareçam, se consolidem, se tornem empresas rentáveis, lucrativas, infelizmente o sistema da inovação no Brasil, e acho que também na Europa, ainda não age, vamos dizer assim, não está completamente desenvolvido para incluir as empresas da área da economia criativa, como está desenvolvido para incluir as empresas, por exemplo, da base da área de engenharia. Então, há bastante mais conhecimento acumulado para a inovação na área das engenharias, da indústria farmacêutica, então, da criação de novas inovações nessas indústrias, e há pouco desenvolvido ainda na incubação e vamos dizer assim, na capacidade de gerar políticas públicas para sustentar essas, vamos dizer assim, empresas da área da economia criativa. Uma prova disso é a dominância, por exemplo, de um determinado tipo de cinema comercial sobre outros. Quer dizer, como é difícil, a partir de um certo predomínio de mercado, você disputar dentro daquele mercado, que fica muito desigual, por exemplo, que é o caso do cinema. Então, essas indústrias, por exemplo, no caso do cinema, as indústrias nacionais acabam sempre subsidiadas por um dinheiro que não pode ser ganho na bilheteria, porque na bilheteria aquele mercado é dominado por um cinema americano, por exemplo, um cinema americano que tem um sistema de sustentação e de ocupação do mercado muito agressivo, e nós não conseguimos ter, vamos dizer assim, políticas públicas que façam com que o consumo do próprio cinema nacional vai ficando maior e maior. Também não sei se é o caso de fazer isso, é uma discussão sobre também até que ponto a gente deve influenciar e, vamos dizer assim, subsidiar um determinado tipo de conteúdo, que aí seria uma outra discussão inteira para cada uma dessas indústrias culturais, né? Se a gente deve ter uma função ativa, uma política ativa de proteção, ou se não deve ter uma política ativa de proteção, e sim de subsídio, e por aí vai. Eu queria, assim, um intervalo aqui nas perguntas. O Irving, que eu também vou agradecer o Irving, que vive no lugar aí do Caeco, super ajudou a gente a botar esse bloco na rua. Ele fez um comentário sobre a pergunta anterior, né, teatro e cinema não tem como comparar. É impossível ter interação direta e em tempo real com o público no cinema, e no teatro, sim. Acho que essa
É mais uma Com opinião, certeza. não é necessariamente uma pergunta, mas eu concordo com ele. Acho Também. são coisas diferentes, né? Não, o teatro, por exemplo, se você tira do teatro a interação entre as pessoas, de alguma maneira ele desaparece, né? Então, o tal novo normal, será que vai ter um novo normal onde não existirá teatro? Porque o teatro implica nessa interação de plateia com o público. Eu vou fazer mais uma pergunta do Daniel e passar para uma outra aqui enquanto a gente tem tempo. Se alguém não for respondido, eu peço desculpas. Está tudo aqui no limite da live, tudo, né, assim, acontecendo em tempo real mesmo. Daniel perguntou aqui como que o New Deal durante a crise de 29, né, como o New Deal durante a crise de 29, cabe alguma intervenção estatal para exercer a economia criativa? Eu estou entendendo que ele está perguntando isso durante o período de crise, né? Eu acho que sim. Eu sou um defensor das capacidades estatais. O que eu acho é que as políticas públicas elas devem se desenvolver a partir do próprio desenvolvimento da capacidade estatal de fazer com que aquela política pública seja implementada. E vamos dizer assim, esse espaço de intervenção, então eu não sou um liberal, né, nesse sentido, esse espaço de intervenção ele é necessário, eu acho que já na teoria econômica há muito tempo. Quer dizer, por exemplo, a intervenção para garantir a competitividade. Então, eu citei o cinema porque no cinema, apesar de existir grandes mercados de cinema fora o cinema americano, pelo desenho que ele conseguiu dar ao mercado de cinema no mundo, ele é hegemônico, né, num certo sentido comercial. Quer dizer, ele impede a competição de maneira igual. Mas isso na economia da cultura é muito complicado porque nós estamos falando de... Existe um dito na economia da cultura e criativa de que essa é uma indústria de protótipos, né? De que cada objeto que você produz, cada filme que você produz, ele não é um filme acabado que você vai poder reproduzir como essa cadeira que eu estou sentado ou como a câmera que me filma aqui. Ele é uma produção única e o próximo filme será uma produção única e cada filme é um protótipo de si mesmo e que você nunca tem o filme final que vai ser reproduzido milhares de vezes. Então, como cada filme é um protótipo, existe um recorte, uma transversalidade aí que não é só no desenho econômico que se dá esse tipo de problema. Apesar de eu acreditar que boa parte da questão da competitividade na área da cultura depende de você manter, por exemplo, os lugares funcionando, como eu já disse, manter pessoas capazes de levar adiante aquele tipo de atividade, como, por exemplo, músicos, artistas, atores, atrizes, e por aí vai. Desenhistas, designers, escritores. Quer dizer, você precisa tem um grupo por trás que não está no glamour dos grandes artistas e famosos, mas que depende efetivamente dessa indústria. E é sempre bom lembrar deles, né? Que a indústria criativa ela é feita de um grupo muito mais amplo do que o grupo que acaba aparecendo diretamente na ponta de um produto final. Exatamente. E acho que são grupos muito afetados. Leandro, eu não quero te interromper, mas é necessário que eu te interrompa. A gente já tinha falado sobre isso antes. Tem uma pergunta aqui do Wagner, mandar também um beijo para o Wagner. Wagner foi meu aluno. Que eu acho que é um pouco o pano de fundo de tudo que a gente vem vivendo, né? Além da questão desse apoio do Estado, que você acabou de comentar, dessa necessidade, ele pergunta como incorporar as mídias digitais à economia criativa a partir da experiência do Covid-19. Eu vou um pouco aprimorar a pergunta, assim, eu acho, né, nesse vai e volta que a gente está fazendo, que não dá mais para voltar atrás, né? As mídias digitais estão aí, elas existem, assim como eu concordo com a ponderação anterior, que cinema é cinema, teatro é teatro, né? Mas ele pergunta aqui, e eu devolvo a bola, como que fica a incorporação dessas mídias à economia criativa a partir dessa experiência que a gente vive hoje. Não sei. A verdade é que eu não sei. Eu só inverteria. Eu não acho que as coisas vão incorporar as mídias digitais. As mídias digitais é que estão incorporando tudo, né? Eu tenho uma amiga que eu converso muito, que é a Beatriz Servino, que eu gostava de tentar um conceito que é um conceito de devoramento. Eu acho que existem devoramentos na área da cultura e da arte,
das várias expressões, mas eles não acabam. Por exemplo, nos anos 50, com o aparecimento da televisão, se dizia que o cinema ia acabar. E o cinema não acabou. Depois, agora com o Netflix, né? Então, todos dizem que vai ver que o cinema vai acabar. Eu não acho que as coisas acabem com essa facilidade. Eu acho que elas viram, no mercado atual, como a gente vê hoje, a economia criativa e principalmente a economia da cultura, elas viram nichos e, vamos dizer assim, da cauda longa. Quer dizer, elas vão ter um novo tipo de consumo possível e alguns, por exemplo, não sei se o jornal impresso vai acabar completamente, se as coisas impressas vão acabar completamente, vão ser todas num Kindle. Agora, o que a gente sabe é que a experiência de ler num Kindle e a experiência de ler um jornal tamanho standard é completamente diferente. E, óbvio, o que vai acontecer, talvez como aconteceu com a música sinfônica, que é uma forma, né? A sinfonia é uma forma de fazer música, e as sinfonias têm 3 movimentos, e cada movimento tem, né, sei lá, 20 minutos, agora me escapa o tamanho. Vamos lá, é uma música de 1 hora. O mercado de fonográfico, né, de gravações de música, quando ele foi inventado, né, quando se criou o gramofone, lá, os instrumentos, o disco cabia só 5 minutos. Então, aquele formato tecnológico constrangeu a expressão musical a também fazer músicas para aquele tamanho, porque aquele tamanho era o tamanho que podia ser gravado. Estou usando isso como exemplo para dizer que muitas das coisas que vão acontecer, dos devoramentos, das absorções, das novas possibilidades, elas vão surgir disso, não só de constrangimentos, como de liberdade, como a capacidade de fazer coisas que antes eram muito mais difíceis de serem feitas, por exemplo, no campo do audiovisual, mas também no campo da literatura, também no campo da distribuição, dos eventos ao vivo. Então, eu acredito que o ser humano vai sempre buscar essa interação ao vivo e que as mídias digitais têm um limite. Elas não conseguem engolir o real como dentro dessa interação viva, né, das pessoas, do corpo, da participação do corpo das pessoas. Eu tenho aqui ainda algumas perguntas e temos 3 minutos oficialmente. A Maria Selma, sempre querida Maria Selma, ela colocou uma questão que é quase uma reflexão imensa, mas eu vou ler porque eu acho fundamental. Ela botou, eu acabei passando por ela, desculpa, Selma. Seria interessante explicitar quais são os agentes da economia criativa, como ela se constitui no chão da terra, dos campos, das cidades, dos movimentos sociais e das periferias. Leandro, quer bater bola aí um bocado com essa questão? Eu acho que a gente volta, eu também acho, que a gente volta vamos dizer assim, a questão das contas. O que acontece é o seguinte, o conceito de economia criativa, de economia da cultura, ele serve a uma forma de organizar a máquina do Estado e uma forma de organizar a forma como a gente vê a economia nacional e internacional, a forma como a gente vê o que está produzindo valor. Então, por exemplo, hoje é muito claro que se você planta num determinado lugar, a planta cresce, você colhe, e você tendo um canal de distribuição vende, e, portanto, você produziu valor. Agora, aquelas pessoas que estão ali numa cidade, num assentamento, por exemplo, rural, para a economia familiar, elas produzem cultura o tempo todo. Uma das ações culturais que beneficiava isso, que está desaparecendo, eram os centro de cultura, não é centro de cultura, desculpa, os pontos de cultura. Né? Então, você tinha, por exemplo, dentro da política de cultura, né, da política do Estado, da política pública de cultura, ações voltadas para o empoderamento e para, vamos dizer assim, para a consolidação de expressões culturais das classes mais desfavorecidas, ou das que têm menos acesso, né? E o empoderamento desses fazeres culturais ele tem uma importância enorme na sobrevivência da cultura como um todo, porque a capacidade de inovação e a capacidade de produção de novas coisas vem de você permitir e dar sempre capacidade para esses grupos sociais de produzirem cultura. Infelizmente, hoje a gente não tem isso mais como tinha, nem como um projeto setorial, nem como um projeto, vamos dizer assim, que subsista na cabeça. Essa estrutura também foi meio que destruída, né? Está tentando resistir, mas foi meio que destruída. Dessa forma, eu não acho que a gente vai conseguir, vamos dizer assim, achar
esse agente, se a gente não tem política que determine capaz vamos dizer assim, de dar a essas pessoas a capacidade de fazer os fazeres culturais que elas já têm, entendeu? Não, de uma certa maneira, tira esses fazeres culturais de uma subalternidade velada, né? É como se fosse assim, isso que você está fazendo, meus caros, que vocês estão fazendo aí nos quilombos, ou nos assentamentos, é cultura tão boa como qualquer outra. Não é uma cultura menor, nem maior, ela é igual. Ela tem o mesmo valor de uma peça de teatro, o mesmo valor Ela é de uma... cultura. Ela é cultura. E A aí gente não tem que hierarquizar, né? entra um conceito que é importante para a gente discutir esse campo da economia criativa, por isso que eu não coloco lá o esporte e tal, porque são, acho que, fazeres meio diferentes, que é o conceito da cultura no seu sentido antropológico, muito usado pelo Gilberto Gil quando foi ministro da Cultura. Quer dizer, a ideia de que não só o que a gente já chama de artes, né, que estão consolidadas, que têm fazeres consolidados, mas também esse espaço todo da cultura que é produzido pelas pessoas mais pobres, menos pobres, mais ricos, por todas as pessoas, produzido por todas as pessoas, ele produz o tempo todo e nós temos que o tempo todo cuidar disso. E a política pública tem que cuidar também disso, certo? Hoje ela nem existe, como é que ela vai cuidar, né? E no caso da pandemia, talvez esteja até um pouco pior, porque a pandemia faz com que essas pessoas talvez se afastem. Aí a gente ainda vai saber. Eu não, quer dizer, falta pesquisa ainda para saber qual ser. Por isso que eu não gosto muito do novo normal. Qual é o novo normal nas comunidades? Qual é o novo normal nas comunidades rurais? Qual é o novo normal nas favelas? Ou será que lá está tudo o velho normal? Então, a gente vai ter que primeiro definir o que é normal. Ou o velho é normal, né? Leandro, eu queria pedir também ao público que está acompanhando a gente, a ideia era fechar com 1 hora. Eu tenho 2 perguntas, eu queria fazer as 2 questões. Ao contrário do Instagram, o Facebook não nos derruba com 60 minutos. Te pedir, por favor, para ser sucinto na medida do possível, porque são todas as questões muito legais, mas para que a gente possa fazer um fechamento com todo mundo, né? Eu vou até fazer a primeira é da Matilda. Professor Leandro, essa nova forma, olha o novo aí, de distribuição do cinema, podemos dizer que é apenas nova para os grandes festivais, visto que para muitos cineastas independentes, ou o que podemos chamar de cinema do autor, artistas visuais, etc., o meio virtual já é um bom tempo o único lugar possível de distribuição e circulação de obras, mesmo antes da pandemia? Veja, é verdade, eu concordo com isso. Eu acho que quando a gente fala de cinema autoral, cinema não comercial, não sei, existem muitos, o cinema lento, a gente poderia entrar até por uma questão de gênero no cinema. Quando a gente fala desses vários cinemas, a gente vê que poucos desses filmes vão circular na janela sala de exibição cinematográfica, na janela cinema, né? Como a gente chama. Os cinemas hoje no Brasil, normalmente em shopping centers, né? Várias salas juntas e tal. Então, já para esses filmes que não têm normalmente uma rentabilidade muito alta, ou às vezes tem pouquíssima rentabilidade, você tem um sistema que funciona, que é o sistema de subsídio, né? É um sistema de investimento de recursos através do Estado, normalmente, ou de lei de incentivo. No caso do Brasil, existe a lei de incentivo, que também estão aí sob ataque, e não é sob ataque para se fazer uma coisa nova, melhor, não, é sob ataque para destruir. Então, eu acredito, eu concordo com isso, de que esse novo normal já é um velho normal para uma parcela do cinema, mas ele é um novo normal para a distribuição do cinema comercial de largo impacto, né, de grande impacto. Quer dizer, esses filmes da Marvel, por exemplo, os filmes hollywoodianos que são lançados em centenas, às vezes milhares de cinemas, eles perdem essa janela se ela ficar assim. Eles ou não podem ser lançados, ou se essa situação perdurar durante muito tempo, serão lançados de maneira diferente. E eu acho que qualquer que seja uma das duas questões, eles perderão valor. Eu acho que é isso. Há uma destruição de valor aí, com certeza. Mandar um beijo, agradecer. Tem uma galera do Proprietas, a Nívia,
o Paulo Pinheiro comentou agora, Mariana Esteves, um monte de gente acompanhando, elogiando, Daniel Silva, que fez aquelas perguntas, espero ter contemplado todas aqui na mediação, falando que está excelente. E eu queria fechar, é uma última pergunta, explicando, inclusive, que a gente vai fechar, porque a gente precisa respeitar minimamente o tempo, senão a gente fala por 2 horas, né? Isso para a gente acaba sendo quase natural. É do Henrique Carli, né? O Henrique também é aluno da FCE. Um exemplo de economia criativa pode ser a liberação da telemedicina pelo Conselho de Medicina nessa época da crise? E será que isso, se mantendo, mudará a forma de se ir ao médico? Veja, eu não acho que telemedicina seja economia criativa. Eu acho que é medicina. A telemedicina. É telemedicina. Eu acho que não tem nada demais nisso. Rapidamente é o seguinte, vou voltar de novo ao ensino à distância ou às coisas que estão no mundo virtual. Tudo isso que a gente está usando hoje já existia. O que existia também era a sensação de que essas formas eram formas menores. Por exemplo, ninguém gosta de ser atendido. Eu, pelo menos, minha sensação em relação à telemedicina é que eu não vou ser bem atendido, que o sujeito vai atender 4 ao mesmo tempo. Existia um sujeito na psicologia, né, o Lacan, existem terapeutas que trabalham em tempo lógico, né? Tempo lógico é um tempo que, ao invés de você ter que gastar 1 hora da sessão, você pode, em algum momento, quando faz sentido, interromper. E aí tinha uma pessoa que era contra que dizia o seguinte: o dia que o tempo lógico aumentar uma sessão, eu acredito nele. Então, eu acho que o problema são os usos dessas tecnologias, que são sempre feitos de forma a maximizar o lucro e a desqualificar o próprio uso da tecnologia como um bom uso. Quer dizer, eu não sei se a telemedicina vai ser uma telemedicina que busca a excelência no atendimento ou se ela vai buscar só baratear o atendimento médico. E quando ela busca só baratear, é porque você está perdendo alguma coisa que ela não está buscando colocar ou resolver, porque aquilo está perdendo, está fingindo que não perde nada. Eu vejo a mesma coisa no ensino à distância. O ensino à distância ele é possível, mas ele precisa de coisas presenciais, e muita coisa presencial. Fazer só o ensino à distância, fazer videoconferência fingindo que isso é ensino à distância, é um ensino à distância de baixa qualidade, ruim, que não vai servir para nada. Aí é melhor não fazer. Então, a telemedicina, o ensino à distância, as novas distribuições de audiovisual, isso tudo tem que observar essa ideia de que você está fazendo aquilo para ter qualidade, para vender, ou você está fazendo aquilo para baratear e receber o mesmo dinheiro por um serviço que está muito pior daquela maneira, ou você está perdendo coisas muito claras, mas que o discurso propagandístico faz o trabalho de colocar como se fosse uma cortina de fumaça, como se fosse tudo igual, né? Eu vou aproveitar, Leandro, né, já que a gente já está aí há 1h07, puxando a questão do ensino à distância, e já deixar o convite para a próxima live que a gente vai fazer do Café com Propriedade, que também vai ser, aí estou propondo como atividade junto ao CAECO, ao Centro Acadêmico da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, que vai ser no dia 3, na próxima quarta-feira, com o professor Alan Rocha, que vai discutir justamente o direito autoral e o ensino online, né? Os usos e os acessos das redes e as suas implicações econômicas. Ainda estou falando aqui, mas esse é o tema, a gente não tem o título fechado. A próxima live vai ser no dia 3 de junho, quarta-feira que vem, às 18 horas, não às 4. Agradecer ao Leandro por ter topado esse café com propriedade. Café mesmo a gente não conseguiu tomar aqui, espero que a plateia tenha tomado café enquanto isso. Agradecer porque para mim foi uma primeira experiência de live, se a gente pode colocar aí agora mais um check da quarentena, tem gente fazendo pão, tem gente aprendendo a fazer live. E eu estou no segundo grupo, não fiz pão. E te agradecer muito, Leandro, foi um papo muito legal. Acho que a gente ficaria aqui mais 1 hora fácil, mas vamos manter aí o compromisso. Muito obrigada. E agradecer também, registrar aqui publicamente, a gente tem o apoio da Laís Lara e da Ana Schutz, que nos ajudaram a lidar com a parte da tecnologia. Porque sentar e falar, a gente senta e fala, mas elas deram super suporte, ajudaram a gente a colocar aí um do lado do outro virtualmente para que essa conversa acontecesse. Bom, tá bom. Eu quero só pegar uma palavra para agradecer. Por favor. Dizer que você, Marina, você nasceu para a tela. Você nasceu para o jornalismo. Você está treinadinha, bonitinha. Olha, eu sou um bom... Não. É só durante a quarentena. Muito bem,
vai estar faltando uma rede TV para te dar uma... Não. Só durante a quarentena. Já. Eu também não estou acreditando no novo normal, não. Quero voltar ao normal, gosto de dar aula. Minha turma tem 90. Eu acho que isso pode ser objeto de uma live. Quer dizer, se existe o novo normal, se não existe. Se isso não é só também mais uma cortina de fumaça para a gente sumir com umas coisas que fazem falta e fingir que elas não podem voltar, porque afinal é o novo normal. De qualquer forma, eu não estou conseguindo acompanhar aqui o chat, avisar o pessoal que a gente não consigo mesmo. É muito difícil, a gente tem um suporte que nos ajuda encaminhando as perguntas, então se a gente não mandou beijo ou não nomeou alguém, tem o todos Luiz, os amigos, Eduardo, Carolina, os amigos que vieram assistir. Temos que trazer o Norberto aqui. Norberto, muito querido, muito gentil sempre. E também avisar que a gente tem um pequeno delay, acabou de chegar aqui o aviso do nosso suporte, a gente fala um pouquinho antes de vocês, então pode ser que a gente termine e o chat continue, e ele está aí para isso, o debate está aberto, a live, até onde eu entendi, vai ficar gravada, e a gente fecha por aqui, Leandro, 1h10. Muito obrigada. Tchau. Tchau.